Voltamos com o papo direto, conversamos com a Silvia Fernandes, uma jovem de 23 anos, que também pegou Covid, falou da sua experiência, né, como foi delicada essa experiência, a forma como ela experimentou aí tanto que foi uma questão leve, não precisou também ser hospitalizada, porém, tem sempre aquela preocupação, aquela forma de como pegou e às vezes até de se sentir culpada pela questão das pessoas no seu entorno, né? E o Heraldo, nesse segundo bloco, e agora nesse último bloco, trazendo também a sua experiência como um parnanguara que também passou aí, teve o diagnóstico positivo para o coronavírus. Heraldo, me fala uma coisa, como é que foi a retomada pós-quarentena? Já retomou o trabalho? Está normal? Está tranquilo? Não só com relação à questão de saúde, mas também de movimento do teu próprio estabelecimento comercial. Quando as pessoas vão lá, te perguntam, comentam alguma coisa sobre você ter pego o coronavírus, como é que está sendo essa retomada? Não, foi bem tranquila, né? Eu mesmo procuro realmente, às vezes, levantar, puxar esse papo, porque eu acho que quanto mais conversarmos, quanto mais passar para frente a experiência e não assustar também, né? Porque a gente assusta muito, né? Muita gente está muito assustado, né? Logicamente tem que tomar cuidado, né? Mas assim, também nós não podemos virar o caos no caso, né? Então a gente conversa, passa, né, experiência, passa que tem que se cuidar, né? Porque eu acho assim que a minha maior situação foi com a minha mãe. Então assim, isso eu posso falar, porque quando eu peguei esses 2 dias que eu falei lá que eu tratei como gripe, né? Então assim, eu contava o tempo para mim, contava o tempo para minha mãe. Então, para que ela não desenvolvesse os sintomas, no caso. Graças a Deus, não, porque eu sempre tive cuidado fora de casa, eu quase não entrava, não tinha contato com ela, não tinha nada, mas e usava máscara, álcool gel, porque a minha loja é na frente da casa da minha mãe. Então a gente não tinha contato, mas você imagine, mesmo a gente sabendo que não teve contato, a gente ainda não sabe muito bem como passa para as pessoas, né? Ainda não, né? Então, assim, será que eu não encostei num lugar que ela passou a mão também e acabou pegando? Então, assim, é uma situação, assim, que esses dias, para mim, assim, eu acho que eu me preocupei mais de ter passado para ela do que eu na quarentena. Então, assim, essa foi uma situação bem delicada para mim. Eu acho que essa situação psicológica me bateu bastante, na verdade. Você sofreu algum tipo de preconceito, sentiu algum tipo de preconceito das pessoas? E quando eu falo em preconceito, eu digo assim, um exemplo aqui que não tem nada a ver com você. A gente vê uma pessoa idosa na rua, mesmo com máscara e tal, mas aí fala assim, o que essa pessoa está fazendo na rua? Tinha que estar em casa, não é que vai estar em casa? Não é isso que dizem? Tá. E aí a gente já vai julgando aqui, pode até não ir conversar nem falar nada para a pessoa, mas já vai ali julgando. E tem gente que não, que até passa às vezes, fala assim, ei, daí, não é para estar em casa, o que está fazendo aqui? Porém, às vezes essa pessoa, ela é a única da família que trabalha. E ela não está na rua naquele momento à toa. De repente, ela até não é a única pessoa que tem renda na família, mas ela está indo para uma consulta médica, ou ela está indo na farmácia. Então, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Por conta e aí é isso que eu te digo, essa forma meio que de preconceito, né? A gente já vai imaginando, é um pré-conceito, a gente já vai imaginando uma situação e já vai meio que criticando e julgando na nossa cabeça e às vezes até acaba verbalizando, dependendo da pessoa. Você passou por alguma situação que alguém tenha chegado para você e comentado, mas como? Você não se cuidou? Como é que você... De crítica mesmo, pelo fato de você, como se você tivesse culpa, de certa forma, de você ter pego o Covid. Na verdade, assim, as pessoas realmente têm medo de pegar, né? Quando a situação, então, o preconceito ela vem através do medo da pessoa, na verdade. Então, quando eu moro em apartamento, então, assim, o próprio pessoal, quando soube, porque a gente passou para o síndico a informação que nós tínhamos feito o exame,
aí passa a ter muito medo. Quando ela te olha, ela tenta distanciar, é uma coisa automática, mesmo que ela tente esconder, ela não consegue, né? Então, assim, mas faz parte, né? Eu acho assim que a gente tem que respeitar, né, as pessoas realmente. E assim, ela tá, de um certo maneira, ela está correta, porque é uma moda de se cuidar. Logicamente que tipo assim tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você, igual você falou, tem pessoas que não tem como fazer, não tem o que fazer, e isso serve para a grande maioria das pessoas, né? Que as pessoas não têm como isolar uma pessoa. Às vezes, o qual você falou, a pessoa tem que receber no banco, só tem ela para receber, tem que trabalhar. Então tem tudo isso que é aquele tal de fica em casa, mas quem pode, quem não pode, vamos respeitar, porque faz parte, a gente precisa, né, trabalhar e não tem como ficar durante muito tempo a economia parada. Eu acho que agora a gente precisa respeitar, igual eu falo, não é porque olha um idoso na rua que vai julgá-lo que ele está na rua porque ele quer. É bem possível que ele esteja porque precisa, né? E mesmo que não esteja, né, Luciana, eu vejo da seguinte maneira: vai chegar uma hora que nós vamos ter que nos cuidar. Nada impede que um idoso esteja numa praça. Eu acho que eu não vejo dessa forma, tem que ficar em casa. Não, eu vejo que nós temos que respeitá-lo. Nós, aí sim, não manter o distanciamento dele, que ele é uma pessoa mais de risco que nós, e a gente se aproximar e conversar, mas da maneira correta, dos 2 metros de distância. Eu acho que nós temos que aprender a conviver com essa doença e respeitar, né? Se a gente respeitar, com certeza nós vamos diminuir cada vez mais essa doença para sumir. Bacana essa situação que você contou, porque deve ser, muita gente deve viver a mesma situação, principalmente nessa condição de prédio, né, onde você acaba, elevador, de repente são poucos, às vezes você vai encontrar outra pessoa, o pessoal fica sabendo, né, a pessoa teve, e aí vai passar de novo. Na realidade, é bom a gente até destacar aqui, trazer, que quem teve Covid, quem teve coronavírus, o que acontece? Existe aí, de acordo com os estudos, como é uma doença nova, ainda está em estudo, mas até agora, aquela situação de que poderia pegar uma segunda vez mesmo rápido, aquela situação parece que já foi descartada, né? Que estavam percebendo a possibilidade na Coreia ou na China, mas já viram que não é, que era outra situação. E que existe hoje a expectativa, de acordo com os estudos hoje, a gente pode dizer, quem teve Covid tem aí uma imunidade, pelo menos, de 6 meses a 1 ano. Talvez esses números também possam mudar, tá tudo, a gente está sempre esperando o que os profissionais de saúde falam. Mas hoje, o que se diz é isso, que existe essa imunidade, quer dizer, você não pega mais. Porém, tem uma situação, né? Que você pode continuar sendo um vetor de transmissão. Porque ao tocar em alguma coisa que esteja contaminada, como você disse, será que minha mãe tocou em tal lugar? Realmente é assim. Então, de repente, você pode tocar em alguma coisa. E se você não tivesse, nesse meio de tempo, aquela questão da higienização das mãos, você, de repente, vai passar, deixar esse vírus em algum outro lugar. Por isso, que as pessoas, mesmo recuperadas, elas podem ter o alívio de que elas não vão pegar, por enquanto não pegam de novo, mas em compensação elas podem passar para alguém sem ter a mínima noção disso. E isso é importante a gente destacar, né, Iraldo, que por mais que você esteja aí tranquilo com relação a uma parte, você vai continuar tendo cuidado por conta das outras pessoas, como você disse, até da tua própria mãe, né, a começar pela sua mãe. Com certeza, com certeza. Graças a Deus eu passei bem pela doença, mas não é, nem todos passam bem pela doença, né? Não é porque agora eu tô teoricamente, como fala os estudiosos, que a gente não pega mais, não é por causa disso que eu saio por aí à vontade, passando para os outros, levando, porque igual você falou, a gente não pode não levar dentro do corpo, mas a gente pode levar na mão, a gente pode levar na roupa. Então, a gente pode levar a doença de outras formas. As formas a gente tem que pensar realmente também no outro. Não é porque agora está tudo bem comigo e pronto, agora os outros que se cuidem e se salvem. Não é assim, né?
Senão, assim, a gente não consegue nunca passar pela doença, na verdade. Então, assim, quem realmente ficou doente, já passou, essas pessoas eu acho que devem redobrar os cuidados e ajudar os outros para que a gente passe logo pela doença, no caso. Então, eu vejo dessa forma, né? Respeito quem pensa diferente, a gente vive num mundo onde, né, cada um pensa diferente, mas os meus cuidados realmente tem que permanecer, porque eu quero logo, coitado, igual eu falo, eu sempre volto a repetir, coitada da minha mãe, que por enquanto ela está deixando de viver, assim, e realmente viver, que eu digo, ela gostava de ir no supermercado, ela gostava de coisas, e nós, por enquanto, por nós termos essa condição de fazer isso por ela, de fazer todas as coisas por ela, nós estamos, ela não é fácil, porque eles são difíceis, né? Eu, inclusive, tirei ela da casa, né, assim, para isolar em outro lugar sozinha, e isolei realmente durante 15 dias ela, assim, e ela não resistiu, tá? Assim, eu fui obrigado a trazer ela para casa dela de novo, porque ela estava ficando triste de outra forma, na verdade. Então, assim, e conversei com ela, falei, olha, mãe, você vai ter aqui, na sua casa, tem um risco maior, porque meu irmão mora e tal, mas ela falou assim, não, filho, mas eu quero ir para minha casa. E assim a gente fez, respeitamos, dividimos a casa, né? E a gente está tomando todos os cuidados possíveis. Logicamente que ainda existe uma porcentagem pequena para ela pegar, mas existe, né? Onde ela estava isolada era 100%, mas a gente tem que entender o lado dela também, né? Porque ela não aguentava ficar sozinha. Então, fizemos o que nós achamos melhor e que ela também assinou embaixo, né? Então, assim, o importante é ela ser feliz. A gente precisa tentar conviver com a doença, se cuidando e fazendo de tudo para que ela não pegue, e não vai pegar, porque a gente tem se cuidado bastante, né? Logicamente, igual eu te falei, existe uma porcentagem pequena, claro que existe, né? Mas eu espero que nós estamos no caminho certo para que não aconteça e que ela viva bem, porque e se essa não vier a vacina? E se a gente ficar daqui 2 anos e tal, ela vai ficar trancada realmente durante todo esse período? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a viver, mas tem que todos aprender a viver. Não adianta nós só, né? Todos têm que começar a entender isso. E eu acho que a gente está bem encaminhado, acho que estamos próximos das pessoas, estão começando a respeitar o outro. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que nós vamos ter um país melhor e um mundo até melhor depois dessa doença. O que você comentou sobre essa questão da tua mãe, realmente ficar, não só ela, não é só pela idade, porque todos nós, se a gente precisar ficar num ambiente sozinho, mesmo que tenha algo para fazer ali, de repente, mexer com terra, fazer alguma atividade, né, que te tire a gente do não fazer nada, ficar muito tempo assim, deixa essa doença vem, ela não contamina a pessoa, mas ela acaba provocando outros problemas, né? Uma depressão, como você disse, uma tristeza, e as pessoas realmente não têm como ficar tanto tempo assim, tão isoladas. E aí a gente entra num outro aspecto, como você disse, se a vacina não vier, como é que vai viver uma pessoa assim? Vai ficar, né, olhando para a parede durante sei lá quantas horas por dia e quantos dias, né? Então, realmente é complicado, porque daí outras doenças que podem vir disso. E uma coisa que eu acho interessante, que o fato de vocês trazerem a sua mãe um pouco, né, para o ambiente familiar, pelo menos ela ter ali um dos filhos próximos, quem sabe isso também, a gente, não posso dizer assim como técnica da área, mas eu acredito muito que ajuda até na própria imunidade dela, né? Deixa uma pessoa mais feliz, e uma pessoa mais feliz com certeza não é tão fácil assim de ficar doente. A gente está chegando no final do nosso bloco. Eu gostaria de primeiro saber uma coisa. Você teve essa situação aí, por exemplo, de elevador, que o pessoal ficou meio assim, com certeza não deve ser o melhor sentimento do mundo, porém, eu queria saber se teve também pessoas, né, que se solidarizaram, que demonstraram aí, se manifestaram com relação à tua família nesse período da quarentena. Olha, eu vejo que
apesar dessa situação das pessoas, eu, assim, para nós, as pessoas, eu via pessoas com mais medo do que discriminação, no caso, né? Mas, assim, todos ali onde nós morávamos, no meu apartamento, lá não tem elevador, tem escada, e todos eles mandando mensagem: vocês querem que a gente compre pão? Vocês querem que a gente compre leite? Vocês querem? A gente ficava até sem jeito em algum momento, assim, de falar não, porque as pessoas estavam com tanta vontade de ajudar de alguma forma, que isso é muito legal. Eu vejo assim que nossa experiência, assim, como nessa questão de discriminação, eu vejo mais positiva do que negativa, tá? Assim, as pessoas que tiveram discriminação não foi porque elas elas estavam com medo da doença, de pegar, no caso, né? Então, mas a questão de solidariedade aí das pessoas lá do nosso apartamento, eu até quero agradecer, né? Se amanhã depois eles assistirem, agradecer a todos, foram muito espetaculares, todos eles, assim, nós não sabíamos. Teve dia que a gente não sabia nem para quem pedir o pão, porque todos se colocaram à disposição. Então, imagina você ficar numa situação até de outra ficar com inveja. Pois é, podia aceitar de todos e depois vender, né? Transformar a casa numa padaria. Até eu com uma aguinha engordar. A solidariedade do povo. Heraldo, falar nisso, vou fazer só um breve comentário. Assim, como é que uma pessoa em quarentena, em pandemia, consegue ficar magro como você está? Isso é uma tremenda sacanagem. Todo mundo reclamando que só engorda. E como é que... não vou nem perguntar como é que conseguiu, não é possível. Deve ser genético, fala aí. É bem de genética mesmo, assim, não é porque eu como pouco, não, eu como bastante, realmente. Mas realmente eu não engordo, né? E já é de longa data isso, não tem jeito. Eu até gostaria realmente de ter engordado um pouquinho, né? Minha esposa que fala, né? Ela queria ter o meu corpo, né? E eu tinha que ter o dela, no caso, né? Mas não acontece, não acontece. Não acontece tudo que a gente quer. Exatamente. Mas estamos felizes. Que bom. Deixa uma mensagem agora, final, né? Para a gente poder encerrar o nosso programa. O que você gostaria de dizer, né, para as pessoas e por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, o que é que você deixaria de mensagem? Primeiro, agradecer a oportunidade de falar, né, Luciane, que eu acho muito legal isso, né, a gente passar uma mensagem boa e as pessoas verem que a grande maioria, né, logicamente que a gente não pode, a grande maioria passa pela doença bem, né? E então a gente tem que olhar também o lado positivo das coisas, porque se a gente ficar só olhando o lado negativo, né, a gente também fica muito mal. Então a gente tem que fazer o lado positivo, as pessoas olharem, tem muita gente que passou pela doença e passou bem, e que a gente continue, que a gente comece agora, do que eu vejo nos últimos, eu acho que 20 dias, 30 dias, assim, as pessoas começaram a fazer o correto, e que continue a fazer o correto, que logo, logo nós vamos vencer essa doença, porque ela vai ser uma doença que vai existir, nós não vamos eliminar ela, não tem como. Mas se nós se cuidarmos, se nós entendermos que a doença está aí, eu vejo que a gente vai poder viver uma vida normal e que a gente vai poder logo, logo estar nos ambientes todos juntos, né, distantes um pouco, né, daquilo que se fala que é o correto. Eu vejo dessa forma, agradecer realmente e passar um pouco, né, da informação. E para as pessoas que eu conheço, eu sempre falo, olha, não sou médico, mas se você quiser saber, o dia que você sentir alguma coisa, quiser saber o que sentiu, como é que foi feito, eu sempre me coloco à disposição, no caso. Pelo menos para colaborar de alguma forma, né? E acompanhando dia a dia, pelo menos para psicologicamente ajudar a pessoa. Porque eu acho, realmente, igual eu te falei, eu não tive problema de parte psicológica, mas eu acho que quem tem realmente são... Essa doença, o que é a diferença assim de uma gripe? É que ela fica muito tempo. E isso vai destruindo a pessoa, no caso, assim, aos poucos. Por isso que tem que trabalhar bem o psicológico e, assim, eu sempre me coloco à disposição para que as pessoas que eu conheço tenham meu telefone e tal, para que a gente colabore de alguma forma essa parte que eu acho que de repente, em alguns momentos, é até mais difícil que a doença. Valeu, muito bom saber disso, até para a gente ver, né, essa disposição
e essa, de certa forma, né, uma atitude solidária da tua parte com relação a outras pessoas que talvez tenham alguma dúvida. Papo Direto agradece a participação também do Heraldo Plantes, ele que também teve Covid e veio trazer a sua experiência aqui para a gente. A gente está fazendo aí esse apanhado geral, conversando com várias pessoas, para a gente poder realmente ajudar naquilo que for possível aqui, através de informação e principalmente de experiências que realmente foram vividas e acompanhadas também por pessoas, por parnanguaras, mesmo pessoas que nós conhecemos. Papo Direto fica aqui, te aguardo na próxima. Até lá!